Bom, pessoal, muito obrigado aí, professor Joel, nosso diretor, pela acolhida, pelo convite, o Eduardo, e toda a equipe aí, Maurício, toda a equipe aí do Campus Canoinhas. Para mim é uma alegria, né, retornar a esse tão importante campus aqui no Planalto Norte para falar desse assunto que está cada vez mais em evidência e que tem tantas coisas boas para se viver, mas também tem alguns dilemas éticos que a gente vai ter que enfrentar. E sempre pensando, né, considerando nossa formação também, doutorado em geografia, de como isso pode contribuir para um mundo melhor também, porque isso tem impacto realmente na sociedade. Fiquei muito feliz de ver ali, né, o logotipo do IMA, né, fazendo a propaganda aqui, a IMA, o Instituto Meio Ambiente, onde minha esposa trabalha. E eu venho do campus São José, lá da Grande Florianópolis, trabalho originalmente com refrigeração e ar-condicionado. Eu dou aula de projetos de ar-condicionado. Na verdade, eu ensino o pessoal que instala os aparelhos. Eu ensino a dimensionar, ensino a instalar e fazer a manutenção. Então, não tem nada a ver com inteligência artificial, minha área de origem. No entanto, eu comecei muito cedo, né? Comecei, como ele bem disse, ali, lá no interior de São Paulo, Marília, como desenhista, aos 13 anos, e aos 14, meu patrão comprou um TK-85. Os mais velhos vão saber que é um dos primeiros computadores pessoais que surgiram no Brasil, que foi usado por engenheiros. E eu almoçava no escritório e aprendi a programar naquela época. Então, tem uma relação muito interessante com a área de informática, de programação. E depois na faculdade, né, obviamente, a gente faz a disciplina, a gente faz o mestrado, doutorado, a gente vai usando ao longo da vida. Só que recentemente foi esse reencontro com a programação, com o Python, por conta do que a inteligência artificial nos promete e traz. Comecei como todo mundo começa, por curiosidade e espanto. Sinceramente, eu esperava que essa tecnologia ela fosse estar pronta, estar mais madura em uma década. Era assim que a gente pensava por conta do chatbots, né? Chatbots. Eles eram muito ruins há 3, 4 anos. Então, quem usava a Alexa da Amazon não via muito progresso nisso. Só que, de repente, de maneira bastante... para quem não estava acompanhando os artigos, porque um artigo, atenção, é tudo que nós precisamos, de 2017, de funcionários da Google, mudou tudo. Esses funcionários fizeram um artigo, mas a própria Google não estava interessada. E eles montaram a própria empresa, que é a OpenAI. E em 2019, 2020, lançaram a primeira versão, e em 30 de novembro de 2022, o público conheceu o ChatGPT 3.5, que colocou a inteligência artificial na mão de pessoas comuns. Em 2 meses, mais de 100 milhões de usuários se cadastraram para usar a IA. Mas eu vou mostrar para vocês que essa história é muito longa. E ela vem lá da década de 50. Por favor, puder passar. Esses jovens, em 1956, lá nos Estados Unidos, participaram de uma conferência que durou mais de 3 meses. E foi lá que eles fundaram esse conceito de inteligência artificial, muito criticado até pelo Dr. Miguel Nicoleles, que fala que a inteligência não é nem artificial e nem é inteligente. Por quê? Porque a inteligência é uma condição orgânica e também não é artificial porque ela é treinada pelas pessoas, ou seja, ela teve um pré-treinamento. Polêmicas à parte. O nome foi cunhado, foi criado esse nome, inteligência artificial, na década de 50, nesse evento. Pode mostrar depois? Infelizmente, eu quero dizer uma triste notícia para os jovens que estão aqui. Se vocês tiverem sorte, vocês vão envelhecer e ter esse orgulho de poder ter criado algo tão importante. Lá atrás, aqueles jovens que se tornaram esses homens aí, John McCartney, Marvin Minsky e outros ali só tem um pouquinho, e também a equipe do Alan Turing, foram os precursores dessa ciência que vocês hoje estão utilizando e estão aprendendo. Essa história ela teve fases boas e ruins, nem tudo são flores. Na década de 70, 80, a gente viveu um que se chama de inverno da inteligência artificial. É que no início todo mundo fica muito empolgado e acha que isso aí vai ser a revolução, vai mudar tudo. De repente, vem a frustração. Com grandes expectativas, vem grandes frustrações. E foi assim com a IA.
Principalmente porque naquela época a computação ainda estava engatinhando, a computação no sentido de hardware. Os computadores ainda eram muito grandes, não tinham ainda capacidade de processamento. Tem que lembrar que o Apple, né, o primeiro Macintosh é da década de 70, né? E mesmo assim, eles continuaram pesquisando. Em 1997 foi a virada. Ainda nem se conhecia machine learning, não se conhecia ainda aprendizado de máquina na prática, não tinha essa capacidade. Mesmo assim, o Deep Blue, que é o computador da IBM, venceu Kasparov numa partida de xadrez. Xadrez, que é um jogo difícil, né? Muita gente tem dificuldade de jogar. E o computador, usando milhões de combinações, conseguiu vencer o campeão mundial de xadrez, que é o russo. A partir daí, se reacendeu o interesse pela inteligência artificial. Eu me lembro quando isso foi anunciado, todo mundo ficou preocupado, mas na verdade naquela época ninguém falava que a inteligência artificial venceu Kasparov. O computador venceu Kasparov. Porque depois, a partir desse momento, se continuaram investimentos e a gente chegou a esse ponto, onde nós temos essas três tecnologias. Eu não sei se vocês todos são do curso de desenvolvimento, de informática, mas quem aqui já estudou redes neurais? Aprendizado de máquina? E Deep Learning? Ok. Então vocês sabem que esses três assuntos estão hoje em evidência, porque são as bases científicas e tecnológicas para você poder desenvolver modelos de linguagem tão bons quanto as LLM, ChatGPT, Gemini, Copilot e outros. Foi por conta desse aprendizado, dessa evolução, que nós conseguimos fazer com que o computador conseguisse aprender. Em 2016, a empresa DeepMind, que era liderada por Mustafa Suleyman, que escreveu um livro, A Próxima Onda, ele venceu o campeão mundial de Go. Go é um jogo do Oriente. E ali foi a virada, porque eles não ensinaram o computador, o software, o algoritmo a jogar. Eles mostraram o jogo, o próprio computador, o próprio algoritmo aprendeu, aí vem o aprendizado de máquina. E ele aprendeu as combinações e não foi mais decorar, ele aprendeu a jogar. E a partir daí, ganhou-se grandes investimentos. Como eu falei para vocês, no ano seguinte, foi lançado esse artigo, que a atenção é tudo que precisamos, onde eles apresentam o modelo da LLM, o modelo GPT. O que aconteceu foi que a Google não mostrou interesse, eles saíram e fundaram a OpenAI e logo depois criaram, então, lançaram o ChatGPT. Normalmente, a gente tem uma visão muito depreciativa e negativa da IA. E eu digo para vocês isso porque, no cinema, a maioria dos filmes mostra a IA como destruidora da humanidade, não é isso? Vocês assistiram Matrix? Todo mundo assistiu, né? Eu sei que eu estou mais velho, assim, tal, mas Matrix não é tão antigo assim, né? É um clássico, eu acho, né? Para mim, pelo menos. Vocês têm aí uma lista de filmes, tá, gente? Pode passar, por favor. Esses são os filmes que eu vou passar agora, mas essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Clicando ali, eu fiz um apanhado desses filmes aí, fiz uma edição, que a gente mostra ali. O mais antigo, 1969, 2001, Uma Odisseia do Espaço. Levanta a mão, quem conseguiu assistir esse filme até hoje? Quem assistiu? Já passou tantas vezes, mas é um filme longo, né? Tem 3 horas de duração. Então tem que ter muita vontade. E o filme, olha só, ele explora esse medo que nós temos de que as máquinas venham a ganhar consciência e queiram destruir a humanidade. O computador, o HAL, ele começa a apresentar defeitos. E a tripulação de uma nave que está indo para Júpiter, os astronautas querem desligar o computador. O computador faz leitura labial, o computador HAL descobre e começa a querer eliminar os astronautas, porque a missão do computador, da IA, é chegar até Júpiter. Não importa se os humanos não estejam presentes. Esse filme lança essa ideia de que a máquina pode ganhar consciência e sair do controle. Muitos outros filmes exploram esse conceito. Por exemplo, Terminator, que é o Exterminador do Futuro. Ele traz esse conceito da Skynet ganhando vida
e destruindo a humanidade. E aí tem vários, né? Eu pego ali, por exemplo... Ok, pode seguir. Só parar aí um pouquinho. Isso aí foi para mostrar para vocês como a IA hoje permite professores, estudantes, fazer ilustrações. Aí vai a primeira dica de hoje, é o seguinte. Eu peguei aquela imagem da esquerda, que é o cartaz original do filme Terminator, a primeira edição, primeira versão. Aí eu pedi para o ChatGPT para ele criar uma descrição detalhada da imagem, um prompt, e ele transformou a imagem em texto. Deu ali umas 7 linhas, vamos dizer assim. Fica melhor em inglês, tá? Se você pedir para ele fazer isso em inglês, fica melhor. Depois você pega esse texto e pede, construa uma imagem baseada nesse prompt. E vem a imagem da direita. É muito fácil fazer a imagem desse jeito. A gente chama isso de prompt reverso. Você pega uma imagem real, você pede para o ChatGPT fazer uma descrição da imagem, ele transforma imagem em texto. Depois você pega o texto e transforma em imagem. Muito fácil, vocês podem fazer depois, fica muito legal as imagens geradas. Na oficina hoje, eu pedi para o pessoal fazer isso sobre o assunto ciência e tecnologia. O pessoal gerou umas imagens bem interessantes. Esses aí são filmes recentes, né? Aquele lá, o rapaz, o Her, né? Não sei se falei certo, é dela. Ele se apaixona por um sistema operacional. E o filme mostra os dilemas éticos, né? Que vem acontecendo, hein? Não pense que isso é absurdo ou loucura. Tem pessoas realmente se relacionando hoje com avatares, com sistemas. Do lado, é um filme Ex Machina, que é recente, onde um grande CEO cria humanoides tão inteligentes, tão parecidos com humanos, e ele testa para ver se as pessoas conseguem ter um relacionamento com eles no sentido afetivo, se consegue ter uma relação de compreensão, de empatia. E aí vamos falar agora na prática, né? Onde é que a gente pode aplicar, Joel, a IA na realidade? Tem aplicações na educação, na saúde. Olha só, a gente já conhecia há bastante tempo, há alguns anos a gente já usa a Siri, já usa a Alexa. Quando você vai no Netflix, você vai lá e ele já te recomenda o filme. Você já tem o autocompletar do celular. Você tem o Waze, um monte de aplicativos já comuns, antes da IA ficar popular. Já estava ali presente nas nossas mãos, no nosso celular, no nosso computador. Mas eles vêm ganhando também muito protagonismo na saúde. Vocês acreditam que a IBM, depois que o Deep Blue venceu o Kasparov, eles continuaram investindo e eles criaram o Watson, uma referência ao elementar Macquarie Watson, né? Do Sherlock Holmes. O Watson, ele foi programado inicialmente para vencer um concurso como o Jogo do Milhão lá nos Estados Unidos. E depois ele começou a ser programado para fazer diagnósticos médicos. Significa o seguinte, os médicos têm à sua disposição um programa, um algoritmo, uma IA dedicada para salvar vidas. Como ele foi treinado com um conjunto gigantesco de todas as doenças e diagnósticos conhecidos, ele consegue dar diagnóstico mais preciso. É claro que nada substitui um grande médico, e a gente sabe muito bem que a palavra final tem que ser da pessoa, mas a IA, ela tem sido usada já por hospitais para reduzir possibilidades da doença. Porque a gente sabe que algumas doenças têm vários sintomas, ou doenças diferentes têm sintomas similares. E a IA precisa fazer esse filtro, esse refinamento. E cabe ao médico, obviamente, por meio dos exames, saber e orientar bem o paciente. Então, esse sistema, o Watson, ele tem sido usado hoje, junto com outros programas de IA, para detecção de câncer, com 3 a 4 meses de antecedência. O que significa tratamentos menos invasivos, menos agressivos, e significa milhares de vidas que podem ser salvas. Finalmente, há mais de uma década vem sendo testados os carros autônomos, os drones, todos esses equipamentos. E isso tem aplicação imensa também nos robôs humanoides e também nos modelos de treinamento de linguagem. Essas são as palavras, mais comuns quando você fala em inteligência artificial.
Quando você pega, você vai ter ali Alexa, o Google, Netflix, detecção de fraudes, carros autônomos, reconhecimento facial, tradutores automáticos, redes neurais, né? E aí, há 15 dias, a Tesla lançou esses robôs humanoides numa festa. O vídeo está no YouTube, chama We Robô. Nós robôs, né? Em alusão ao filme Eu, Robô, de Will Smith, que é uma obra-prima de Isaac Asimov, um grande futurista, escritor de ficção. Nesse evento, os robôs humanoides, esse é o Optimus, ele interage com as pessoas. Ele estava servindo drinks lá como barman. Isso me soou um pouco preocupante, né, João? Porque a gente vê que isso pode ser o começo do uso dos robôs humanoides para substituir pessoas em profissões. Isso causa, obviamente, a nossa preocupação, e nós estamos numa instituição de formação profissional, de transformação de vidas, onde as pessoas se preparam em ciência e tecnologia. Temos que estar atentos a isso, até mesmo para nos apropriarmos do que vai pela frente, né? Aí é só para registrar de novo, né? A ideia é que a IA salva vidas, tem as coisas boas e ruins. Eu deixei ali para vocês, né, no link, vários artigos sobre esse assunto, quem quiser se aprofundar sobre o papel da IA na prevenção e no diagnóstico do câncer. E eu deixei esse áudio, esse podcast ali no Spotify, Joel, e ele foi feito totalmente por IA. E aí vem a segunda dica. A primeira foi o prompt reverso. O que eu peguei? Eu peguei vários artigos científicos sobre o uso da IA na prevenção, no diagnóstico do câncer. Usei o Notebook LM, que é uma IA da Google. A Google tem a Gemini ou a Gemini, e também tem esse Notebook LM. Eu fiz o upload desses artigos e pedi para ele gerar um podcast em português discutindo esses artigos. E deu como resultado esse documento. Olha que interessante. Você faz o upload do PDF, você pede para o Notebook LM fazer leitura e análise e manda ele criar um podcast. E o podcast fica incrível, onde duas pessoas conversam em linguagem natural sobre o assunto, de maneira muito didática. Isso pode ter muita utilidade também para os alunos estudarem e para os professores prepararem também conteúdos didáticos. Notebook LM, se quiserem anotar. Esses são os livros clássicos mais comentados sobre inteligência artificial. O primeiro, já falei para vocês, é do Mustafa Suleyman, que é a próxima onda. Foi o CEO, o dono da DeepMind. O segundo é Kai-Fu Lee, que escreveu também 2041, Como Será o Mundo em 2041. Esse livro, ele foi CEO já da Google, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Ele trabalha há mais de 40 anos com IA, Kai-Fu Lee. E o outro é Superinteligência, do Nick Bostrom. Ele é filósofo, PhD em filosofia, e ele analisa o risco da superinteligência, o risco do ser humano desenvolver uma superinteligência e ela trazer consequências destrutivas para a humanidade. São discussões filosóficas importantes. Eu tenho lido esses livros e relido, sempre para formar minhas convicções e analisar os prós e contras. Recomendo que vocês possam analisá-los. E aí vamos falar um pouquinho sobre engenharia de prompt. Eu deixei esse QR Code aí também, porque ali tem um curso básico de engenharia de prompt para quem quiser começar. E nesse link, você vai para um aplicativo GPT chamado System Prompt Generator, que ele vai economizar horas e horas de trabalho de vocês. Quando você vai fazer uma pesquisa, fazer um projeto com o ChatGPT, ou com o Gemini, ou com a Copilot, ou com qualquer outra IA, você vai colocar uma instrução, aqueles comandos, para ele fazer o que você quer. Muitas vezes você acaba sendo impreciso, porque não sabe o que pedir. Com esse System Prompt Generator, você pede o que você quer, ele cria um prompt bem detalhado, um prompt é uma linha de instruções, e a partir daí você tem um resultado muito melhor, mas muito melhor mesmo. É o melhor aplicativo de prompt que vocês vão encontrar. Falo isso que eu já testei dezenas. Esse é incrível. E aí vocês podem brincar com a IA para fazer coisas
diferentes, né, para testar. Quem está começando, entra lá. Essa é uma brincadeira que eu fiz. Eu pedi um diálogo fictício entre Isaac Newton e Galileu. Todo mundo sabe que Galileu faleceu, morreu praticamente no ano que Isaac Newton nasceu. Um na Itália, né, obviamente, o Galileu, e o Newton na Inglaterra. Você poderia também, Joel, fazer uma brincadeira. Faça um diálogo fictício entre Adam Smith e Karl Marx, por exemplo, e coloca as obras dos dois autores em PDF e pede para ele criar algo inusitado. Eu quero dizer para vocês que a gente pode fazer muitas brincadeiras e também com elas aprender também sobre o mundo, sobre a vida. E aí, quando você estiver fazendo um prompt, pedindo alguma coisa, é essencial. Eu vou dar para vocês 3 dicas só. Primeiro, assuma uma personalidade. Então você tem que dizer o seguinte: olha, ChatGPT, se comporte como um cientista de dados com 20 anos de experiência. E a partir daí, elabora uma apresentação para estudantes. Aí você dá uma persona, que é o cientista de dados, e depois você fala o objetivo. E o objetivo com grau de complexidade. Perceberam? Que é diferente ele ensinar esse assunto para PhDs do que para ensinar para aluno do ensino médio. E quando você dá a persona para ele, começa dizendo, você é isso. Então, se você fosse fazer uma prova de geografia, Joel, você pede para ele o seguinte: você é um doutor em geografia, especializado em Newton Santos, em natureza do espaço. Elabore uma prova com 5 questões sobre esse assunto para estudantes do ensino médio do primeiro ano, por exemplo. Então, você assumiu uma personalidade. Senão, ele é generalista. Quando você dá a persona, ele se comporta como aquela pessoa. E aí ele é muito mais preciso. Pode seguir. A delimitação de resultados é outra dica para vocês. Quando você fala assim, fale sobre os problemas da educação brasileira, ele vai trazer 500 coisas. Mas se eu falar para ele assim, fale sobre os três principais desafios ou problemas da educação brasileira, ele vai ter que categorizar, ele vai ter que priorizar, ele vai ter que organizar a informação. É bem diferente. Ele vai ter que trazer algo mais relevante do que trazer uma lista de informações. O grau de complexidade, eu havia falado para vocês. É diferente explicar machine learning para uma turma de ensino médio do que para estudante de mestrado. Então, você tem sempre que dizer, explique num nível de dificuldade tal, tal e tal. E aí vem as brincadeiras, né? Você pode, como professor, como estudante, fazer brincadeiras com eles. Eu fiz no nossa apostila, no e-book que eu vou disponibilizar para vocês, essa brincadeira de comparar essas 3 principais IAs. As mais usadas, né? Que é a ChatGPT, que é a Gemini e a Copilot, Copiloto. A gente criou uma série de prompt de tarefas e pediu para as 3 IAs executarem. E a gente faz como se fosse um jogo, né? Onde você dá uma pontuação maior ou menor de acordo com a qualidade das respostas. Por isso que é importante você fazer prompts bem interessantes e testar e comparar. A outra dica que eu dou para vocês, que eu falei na oficina hoje, é que a gente às vezes pode colocar um IA para comparar com outra também. A gente fala isso, fazer fofoca. Você pega o resultado do ChatGPT e vai lá no Gemini e fala o seguinte, olha, o ChatGPT me deu essa resposta para essa pergunta. Você poderia analisar para mim? Eu acho que não está boa. E a outra IA, porque eles são modelos de linguagem, mas tem vamos dizer assim, estratégias diferentes. Ela vai analisar friamente aquela matéria, aquele resultado. E você pode fazer o mesmo levando para o Copilot. E com isso você faz um trabalho circular, interativo. O resultado vai ser muito melhor do que você usar apenas um IA. E outra, de você usar 3 IAs, você também vai economizar seus tokens, né? O grande problema é o seguinte, você começa a usar e de repente, você atingiu o limite de uso diário. Por isso que é bom você ter assinatura em várias delas. Além dessas 3, tem a Llama, da Meta, tem a Grok, da X, você também tem a Anthropic, a Claude da Anthropic, tem a Perplex AI. Então você pode usar várias. Né? E aí, lembrando que eu falei para vocês, tem o Notebook LM. E o Notebook LM
não tem limite de uso diário, o que é uma coisa boa, né? Caso estoure os seus tokens, né? E aí é para mostrar para vocês que eu não posso perder também a minha relação com a minha área de conhecimento, né? O que eu fiz aí? Quando eu comecei a assinar o GPT, porque assim, tem a versão gratuita, que você não paga, e tem a versão paga. Eu decidi assinar a versão de $20 por mês. E fiz isso por obrigação, por conta de um trabalho muito intenso que eu tive que fazer no mês de abril e maio, analisando relatórios de polos de inovação da rede federal. E a partir desses relatórios, eu comecei a aprender umas técnicas interessantes. Porque se eu não assinasse, eu não teria aberto algumas portas. Quando eu assinei, surgiram um monte de possibilidades de uso do aplicativo. E um deles é que você criar o teu próprio GPT. E eu criei um para refrigeração. O que eu fiz? Eu fiz o upload do meu livro de refrigeração, das minhas apostilas e das minhas videoaulas. E pedi para ele, usando o System Prompt Generator, eu criei a instrução para ele responder sempre de forma amigável, procurar no material, pedi para ele não procurar na internet, então ele só procura no meu material, e com isso o risco dele apresentar uma resposta errada reduz. Então você pode fazer isso para as suas disciplinas. Você pode criar então um GPT exclusivo da tua matéria, com o teu material, e ele vai responder sempre com o teu material. Ele dá a referência correta. Então, para os meus alunos, é como se ele tivesse um tutor ou um professor particular 24/7. Eles podem tirar qualquer dúvida sobre teoria e prática da refrigeração. Porque eu coloquei praticamente todo o curso técnico nesse GPT. Alguns desafios. Desafios aí eu falo a questão ética, né? Oportunidade de carreira, né? Eu imagino para quem é da área de TI e trabalha com aprendizado de máquina, trabalha com redes neurais, com banco de dados, né? O céu é o limite, né? Porque todos esses sistemas funcionam muito com banco de dados, né? Não adianta nada você pensar em IA se você não tiver informação consistente para analisar. E eu tenho alguns amigos da área de TI, com empresas, que trabalham em grandes empresas, e eu até perguntei para eles, o risco da IA prejudicar a área de analista de TI, na área de desenvolvimento de sistemas, existe? E ele me explicou o seguinte, quem está dizendo isso não entende nada de ciência de computação, não entende nada de ADS. Porque o que a IA faz, ela permite que pessoas comuns possam fazer programinhas simples. Podem rodar um joguinho, um script ali em Python. Ajuda a fazer. Permite até que o programador possa analisar um código, achar um erro, uma parte do código. Mas a área de programação, ciência de dados, ciência de computação, ADS, é muito maior que isso. E ele me deu até esse sermão. Pode falar para eles, fiquem muito tranquilos, que tem muito trabalho, principalmente quando você tem a possibilidade de ter uma inteligência artificial do Brasil. Então, existe um projeto no Congresso sendo discutido e isso tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de IAs nacionais, LLMs, modelos nacionais. E o argumento é simples, né? Ninguém tem interesse em saber a banda de hard rock lá que está na Indonésia. Ou seja, o nosso sistema, nossa LLM, nosso treinamento pode ser de questões nacionais. Isso vai trazer um modelo mais leve. No entanto, talvez para um pesquisador seja interessante saber que tem a banda lá na Indonésia, né? Pode ir. E aí vem a preocupação, né? O Papa Francisco, né, vocês sabem que ele é uma pessoa muito humilde, né, que quando ele entrou, ele reduziu ali realmente aquele luxo que tinha no Papa anterior. Ele tem uma imagem muito preocupada com isso, né, com a humildade, né? E de repente surge essa imagem. Fizeram deepfake, ele vestindo essa roupa de marca, né? E chamou muita atenção. Bom, dito e feito, isso serviu para que os grandes modelos de linguagem fizessem uma série de restrições. Veja, eu gosto muito do Nelson Mandela. Eu gosto, às vezes, de usá-lo numa postagem, com frases que ele fez. De repente, eu fui pedir para a ChatGPT, ou para o Gemini, uma imagem do Nelson Mandela. E ele disse o seguinte, que ele não pode mais trazer imagem de personalidades, por conta desse tipo de situação. Então, tem uma série de restrições. Você consegue burlar? Consegue, claro. Mas a mensagem padrão é
que personalidades não devem ser retratadas de maneira indevida, porque pode causar danos históricos à imagem da pessoa. A gente fez essa live lá na reitoria sobre diálogos acadêmicos, junto com o professor Eli, ali de Caçador, e a gente discute dilemas éticos na produção acadêmica, porque é o seguinte, as pessoas estão usando o IA, não adianta dizer que não, os professores também estão usando, é só usar com responsabilidade, com sabedoria. E a gente precisa ensinar as pessoas a usar com moderação, saber usar para estruturar um trabalho, para fazer uma correção, organizar umas referências, né? Sempre evitando cometer o erro, né, do plágio voluntário e involuntário. Teve uma pesquisa recente que mais de 75% de estudantes da Unicamp, ingressos, não sabiam o que era plágio. Que é a cola acadêmica, né? Que é você copiar um trabalho de alguém e atribuir como seu. Então, existe um trabalho grande da instituição para orientar essas pessoas, né, a produzir corretamente ciência, né, e não ficar realmente usando o trabalho de outras pessoas. Tem revistas que estão proibindo o uso da inteligência artificial na produção acadêmica. Então, vejam que isso é uma questão muito séria. Aliás, já tem casos de universidades caçando diplomas de pessoas que burlaram essa regra. Isso vai acontecer. Impacto aí no desenvolvimento de sistemas, né? Automação, análise preditiva e personalização. Ali eu vou focar em personalização, né? A gente fala em educação. Como é que a gente pode, numa turma, imagina uma turma como essa, não tem aqui dentro alunos iguais, então os alunos aprendem de maneira diferente. Mas quando eu estou dando uma aula, fazendo uma apresentação, eu faço a mesma apresentação, às vezes eu entrego o mesmo material para todo mundo. Mas tem pessoas, como vocês bem sabem, que são mais auditivas, outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos, né? Então, os modelos de aprendizados, eles são diferentes. O estilo de aprendizado é individual, evidentemente. Você pode, usando o IA, descobrir rapidamente o estilo de aprendizagem de cada aluno, isso é possível, e você pode, usando os 4 tipos de modelos de aprendizagem, criar materiais específicos para cada grupo de aluno. Ah, dá muito trabalho. Gente, agora você pode produzir uma única vez o trabalho e pode pedir para a IA transformar aquele teu material que você preparou, aquela aula que você preparou também, nos estilos de aprendizagem do aluno. Não é tão complicado assim. A gente está fazendo alguns testes sobre isso e é interessante, que é uma possibilidade para a educação na área de personalização, Joel. Esse GPT, como eu falei para vocês, eu comecei a fazer alguns GPTs de acordo com a demanda, com o pedido das pessoas. Então, naquela live lá sobre uso ético da IA para aprender na produção acadêmica, nós criamos um aplicativo onde o aluno ele é orientado a escrever de maneira correta, usar a norma brasileira para referência, para evitar o plágio. Então, se está em dúvida se está cometendo plágio, pergunta para o aplicativo, ele vai te orientando como fazer para não cometer plágio, tá bom? Esse é um mini curso que a gente está oferecendo, né, Joel? Estamos oferecendo aí para o estado todo, tem quase 400 pessoas fazendo, EAD. É um curso de 32 horas EAD, começou a semana passada, e a gente está, nesse material, apesar de já ter se encerrado as inscrições, vocês podem acessar o material do curso. Caso alguém tenha interesse em aprofundar e aprender um pouquinho mais, ele é constituído de 4 módulos. Nesse momento, está disponível apenas o primeiro módulo, tá ok? Mas ele, a partir de sexta-feira, eu libero o segundo módulo e vocês podem, com esse material, também aprender. Tem muito vídeo, tem muito texto, está organizado de maneira bem didática para as pessoas poderem aprender. Trago para vocês, quem tiver curiosidade, tem esse QR Code, pode chegar lá, tá? Estamos chegando ao final. Algumas aplicações, e vou lembrar o seguinte, olha que interessante. Esse vídeo aqui que a gente fez, essas imagens, todas elas foram produzidas por IA. Então, veja bem, eu quero produzir um material para a minha disciplina, um material legal aí para a geografia já. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer upload dos conteúdos de geografia que eu vou usar naquele semestre. Eu vou no notebook LM, posso criar ali um podcast, um diálogo fictício entre 2 pessoas conversando sobre aquele conteúdo. Eu vou naquela ferramenta VED, que é um IA, e peço para ela, apenas colo um resumo do assunto e ela produz um vídeo completinho, com imagens completas sobre o assunto. Você combina esses 2 elementos e você tem uma produção
totalmente por IA. Texto, imagem e áudio. Essa é uma aplicação sobre o Gama app, que é outro aplicativo que eu mostrei hoje na oficina. Imagina vocês que esse aplicativo, ele permite você... tudo isso falando, dá para fazer de graça, tá? O VED, ChatGPT, não é preciso assinar. O Gama app, ele permite fazer apresentações em menos de 3 minutos. Então, você pega aquele texto, imagina a aula de geografia. Ele preparou o conteúdo, tem um resumão. Pega o resumão, cola lá no Gama app. Só cola e ele fala, gere uma apresentação para mim. Ele vai gerar as imagens nesse nível que vocês estão vendo ali, em formato PDF ou mesmo PPT, e vai gerar isso em menos de 3 minutos. É assustador como ele te organiza todo o conteúdo de maneira bem didática. Parte dessa apresentação, eu estou usando o Gama. Algumas aplicações, né? Todo mundo já deve ter assistido o Homem de Ferro, e tem aquele Jarvis, né? Que é aquela inteligência artificial com a realidade virtual. Nós estamos testando no Campus São José o uso do óculos de realidade virtual para aula prática de refrigeração. Significa que a pessoa entra num ambiente imersivo para fazer todo o procedimento técnico de instalação de um ar-condicionado. E eu tendo no meu celular a IA, ele vai, enquanto ele está com óculos, ele não pode ler, porque está em inglês todo o material, ele vai conversando com o aplicativo de IA e ele vai fazendo os procedimentos. Com isso eu junto inteligência artificial com realidade virtual. E é bem possível hoje, está tranquilo de fazer. São experiências diferentes para a gente usar a IA na educação. Esse é o link de um e-book gratuito que eu e a professora Graciela Pellegrini, lá do Campus Chapecó, a gente produziu para quem está começando. É bem mais simples do que o curso de 32 horas, é mais modesto, mas ele é uma porta de entrada, né? As pessoas muitas vezes falam, eu não tenho tempo de aprender. Então começa com 1 hora. Né? Começa lendo alguma coisa, começa vendo algum vídeo. Né? Não tem jeito. Se você não experimentar, vai só ficar reclamando à toa. Né? E, finalmente, meu e-mail de contato. Vocês podem enviar qualquer dúvida. Eu espero ter contribuído aí para vocês